Então eu estava só comentando, tá bom, hein? Eu só estava comentando que, por exemplo, o Cap Motor torna portáteis uma série de produtos que são impossíveis hoje. Se você pensar num simples cortador de grama com aquele fio, um simples cortador de grama desse consome da rede 700, 750 watts, porque o motor dele precisa disso para cortar a grama. O Cap Motor precisa de apenas 60 a 70 watts para fazer exatamente o mesmo trabalho. Se você tiver um de 750 watts, você vai precisar de mais de 10 baterias para fazer ele funcionar. E ele vai acabar logo. No caso do Cap Motor, você já começa a pensar em poucas baterias, você faz o trabalho. Então isso já portabiliza uma série de equipamentos que hoje não são possíveis de serem portáteis. Mas realmente uma tecnologia, revolução da tecnologia, esse Cap Motor, não é? Yes, think about the boat industry, for example, or airplanes which need the batteries. They rely upon their batteries, you know. Cars so it's too, extremely important to save as much as possible energy from the battery. Cars, huh? Automation. In France, we have the school, the Arts et Métiers de Paris. They are very much interested in applying the Cap Motor for automation systems. Yeah. Lá na França, qual é o nome da escola lá? Liceu de Artes e Ofícios, da Arts et Métiers de Paris. Tem interesse no Cap Motor para automação? Automação. Eles já estão estudando os Cap Motors para substituir em robôs, sistemas automatizados. Né? Fantástico. Ok, Bia? From the beginning, yeah, from the beginning. A gente vai assistir desde o começo em português com legendas em inglês, dessa vez. Ultimamente, nossos estudos têm sido feitos assim mais para a gente desenvolver um motor para ele ter mais força, mais velocidade, para a gente poder aplicar em praticamente todos os produtos que existem atualmente que utilizam motores, né? Tanto a gasolina como o elétrico. Então, uma das melhorias que a gente fez, por exemplo, a gente passou a utilizar ímãs em forma de disco. Como vocês podem ver aqui, a força do ímã é muito amplificada quando ele tem essa forma discoide. E também nós aumentamos o número de bobinas para poder aplicar mais pulsos no mesmo ímã. Com isso a gente ganha o quê? A gente ganha torque, ganha força e também nós ganhamos velocidade. Isso viabiliza o Cap Motor para vários tipos de aplicações, por exemplo, como estão estudando agora para compressores de geladeiras, que é o que mais consome nas casas. E se a gente conseguir grandes economias nesse sentido, vai beneficiar o país todo, a nação, as pessoas, e economizar também economicamente, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de um enrolamento de um disco. Esse aqui só está enrolado uma bobina, mas pode ser enrolado outras aqui e outras aqui, formando 3, aumentando o seu torque. Então, aplicando esse princípio, nós vamos participar numa corrida de eficiência entre universidades, que eles têm carrinhos movidos a motores elétricos, que eles têm que atingir o maior número de quilômetros com uma bateria. Para isso estamos desenvolvendo esse motor. Vocês podem ver aqui, ele também é discoide. Ele, no entanto, ele está aplicando 3 pulsos agora, mas a gente vai fazer ele aplicar 6, né? Com aquele circuito que dá 2 pulsos na mesma bobina. Então nós podemos ver aqui que ele já está a caminho, né? Uma economia bastante interessante que nós podemos ainda melhorar mais ainda com 2 motores e acreditamos que vamos vencer a corrida. Você pode ver aqui, ó, a corrida vai ser na base dos 12 volts e ele está consumindo, para girar a roda, apenas entre 110 e 150 miliamperes, que é bastante econômico, perto de qualquer motor de corrente contínua, né? Também estudamos tamanhos de motores. A gente
pode ver que devido à ressonância entre a bobina e o ímã que a gente consegue, quanto menor o diâmetro do rotor, mais rápido ele gira. Esse aqui, por exemplo, gira em vazio perto de 10.000 RPM, 10.000 rotações por minuto. Enquanto que esse maior, ele tem mais torque, mas gira um pouco mais devagar. Então, com essas combinações, nós vamos desenvolver vários tipos de motores interessantes para consumo imediato. Também estamos desenvolvendo projetos mais econômicos assim de fabricação, como por exemplo esse aqui. Apesar de a gente já ter feito outros ventiladores de teto, eles eram mais laboratoriais. E esse aqui é mais comercial, que a gente utiliza ímãs menores, né, como esse aqui de muito mais fácil de encontrar, e que tenha uma economia de 60% no mínimo em relação aos outros ventiladores convencionais. O ventilador normal, o motor dele esquenta muito, muitas vezes atinge acima de 100 graus. E aí o que acontece? Ele pega esse ar quente e joga para baixo. Então, na verdade, fica mais um ventilador de ar quente. No entanto, o nosso motor, como ele é frio, o ar está sempre mantido na temperatura ambiente, que você sente uma sensação de ser um ar mais fresco, mais natural do que o ar dos ventiladores convencionais. Bom, um outro aspecto que eu considero assim muito relevante para mencionar de comparativo do Cap Motor com relação aos outros motores é o nível de portabilidade que o Cap Motor traz para o mercado. Por exemplo, se nós pensarmos num aparelho como, por exemplo, um cortador de grama. Cortador de grama, normalmente a gente encontra ele funcionando com combustível ao longo das estradas, basta vocês notarem que ao longo da estrada está cheio de cortador de grama com gasolina, ou eles utilizam um cabo, que são motores muito possantes e bateria não suporta um motor tão possante assim. Então eles precisam ser alimentados pela rede ou por combustível. Então nós preparamos aqui no Cap Motor um cortador de grama portátil que funciona com 24 volts, as duas baterias, entende? Para mostrar que ele faz o mesmo trabalho, ele é capaz de cortar a grama, tem força, como vocês podem notar. Ele está cortando, isso aqui corta a grama, uma grande autonomia de 2 horas, e ele pode ser alimentado com um painel solar. De 2 em 2 horas a pessoa alimenta ele com painel solar. Isso o que significa? Significa que o Cap Motor torna possível a substituição de motores de combustão, não só como aqueles do carrinho que o Roberto mostrou, mas como também desses cortadores de grama que usam combustível. Então é um produto muito ecológico, muito viável, porque uma vez que você tem adquirido o produto, você praticamente não gasta nada, a não ser energia solar para recarregar a bateria e cortar a sua grama.